Ok, então nesse vídeo eu quero resolver, usar o que a gente viu nos últimos 3 vídeos sobre extremos de funções contínuas para resolver uns problemas bem concretos de optimização. Então tem uma dificuldade aqui que é, em geral, de conseguir modelar alguma situação, e eu vou começar ilustrando isso no modelo um exemplo bem simples. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma curva, um problema geométrico. Okay? Considerar a parábola 1 menos x2, e fazer a seguinte pergunta: qual de todos os retângulos, o que eu quero é achar o maior retângulo que eu posso colocar nessa região aqui, quer dizer, entre a parábola e acima do eixo x. Qual é o retângulo que eu posso colocar nessa região com os lados paralelos aos eixos de coordenadas e de maior área? Então, de todos os retângulos contidos acima do eixo x, abaixo da parábola, essa parábola aqui, com eixos, com lados paralelos aos eixos de coordenadas, qual tem maior área. Então, bom, se eu colocar, vamos considerar um desses retângulos, por exemplo esse. Esse retângulo, ele está contido, ele está acima do eixo x, abaixo da parábola, com os lados paralelos aos eixos de coordenadas, mas eu vejo que esse retângulo, por exemplo, certamente não é o maior de todos, porque eu posso, por exemplo, aumentar um pouco o seu lado direito até encostar na parábola, ou então aumentar e puxar o lado esquerdo até encostar a parábola, e uma vez que eu cheguei aqui, eu posso também puxar o lado inferior para baixo, para ter um retângulo aqui, que eu não sei se ele tem uma área maior, mas pelo menos ele é bem maior do que o retângulo inicial. A vantagem desse retângulo aqui é que agora ele é simétrico. Esses dois lados, não dá para ver muito bem no meu desenho, mas esses dois lados são iguais. Então, se eu fizer isso com todos os retângulos, eu vejo que, na verdade, os retângulos que me interessam são todos os retângulos que eu posso construir, escolhendo 2 pontos na mesma altura na parábola e pegar o retângulo com a base no eixo x e os 2 pontos em cima na parábola. Então eu preciso construir o modelo para representar esses retângulos aqui. O que eu quero é usar tudo o que eu sei fazer sobre achar extremos globais de uma função. Então eu vou precisar de alguma função, e para ter uma função eu preciso de uma variável. Então eu vou começar assim. Vamos escolher
uma variável. Okay? O que eu vou chamar de x, né? Podia chamar ela de outra coisa, mas vamos escolher uma variável. E o que essa variável precisa fazer? Ela precisa ser tal que, quando eu variar essa variável, eu vou representar todos os retângulos possíveis que me interessam nessa figura. Então, vamos pegar um retângulo genérico, digamos esse, e decidir de como que eu vou medir ele, qual vai ser a variável que determina completamente esse retângulo. Então, acontece que é claro que eu sempre construo esse retângulo, né, com os dois vértices superiores na parábola e os inferiores no eixo x. Então, o que eu preciso é escolher uma variável. Então, só tem uma variável que é relevante, não duas. E eu acho que eu podia tem algumas soluções. Eu acho que, nesse caso, eu vou pegar a solução mais simples. Eu vou chamar a metade do lado inferior de x. Logo, eu vou variar agora x entre 0 e 1. Por que é 0 e 1? Porque essa parábola aqui, 1 menos x2, ela corta o eixo x em menos 1 e 1. E neste caso, o valor máximo para x é 1. Na verdade, quando x é exatamente igual a 1, meu retângulo não é um retângulo, é um segmento, mas não importa. Quando x se aproxima de 1, o retângulo correspondente fica sempre mais plano, achatado. E, por outro lado, quando x se aproxima de 0, o retângulo fica sempre mais vertical. E quando x é igual a 0, o meu retângulo, na verdade, é degenerado e igual a um segmento vertical. Ok? Então, mas isso é importante, determinar a variável que vai parametrizar a minha família de retângulos e saber que esse parâmetro toma valores entre 0 e 1. Ok? Então, parte 2, uma vez que eu tenho uma variável, eu preciso me lembrar de o que eu estou procurando. Então, eu estou procurando o retângulo que tem maior área. Então, a função que eu vou querer maximizar é a área do retângulo. Então, se eu tenho o meu x aqui, o meu retângulo correspondente, qual que é essa área aqui? Então, vou chamar de Rx, vou chamar de retângulo correspondente. Não, desculpa. O que eu preciso é montar uma função. Estou descrevendo isso porque vai ser o que eu quero fazer em cada problema de optimização. Depois da variável, eu quero montar uma função. Ok? E a função que eu quero é o que me dá a área do retângulo Rx. Ok? Então, cada x corresponde a uma função área, que é a área desse retângulo aqui. Ok? Então, vamos chamar essa função A de área. Então, A de x, o que é? É um retângulo, então eu preciso calcular a área dele. Eu vou fazer base vezes altura. Então, a base vai ser a 2x, porque esse retângulo é simétrico com respeito à origem. E uma vez que eu fixei o x, qual que é a altura aqui? Eu me lembro que a altura, esse ponto, esse canto superior direito, está no gráfico da parábola. Então, o que eu tenho aqui é exatamente 1 menos x2. Então, a função área é base vezes altura, que me dá 2x vezes 1 menos x2.
certo? Então, o problema de optimização que eu tenho agora é um problema eu posso, uma vez que a minha função, o seu domínio está bem determinado, eu vou poder essencialmente esquecer do problema original, só vou voltar a ele depois, é que eu quero achar o máximo da função A quando x varia no seu domínio. Mas eu vou chamar isso de máximo global. Tá? Da função A quando x varia entre 0 e 1. Eu digo global porque eu quero realmente a maior área possível entre todos esses retângulos. Okay? Então, isso aqui é um problema que a gente entende e que a gente sabe resolver pelo que a gente viu nas últimas aulas. Então, a primeira coisa vocês lembram, é procurar os pontos críticos de A dentro do intervalo entre 0 e 1, 0 e 1 não contínuos. Okay? Então, A é um polinômio, okay? Vai ser um polinômio de grau 3 em x, e um polinômio é sempre derivável, então os pontos críticos só podem ser soluções dessa equação. Okay? Então, quem é a linha? A derivada de A. Então, se eu escrever de novo, essa função A é 2x menos 2x3, tá? Eu vou, na verdade, deixar esse 2 em evidência, x menos x3, muito bem, e derivar. Então, 2 vai ficar, vai sobrar 1 menos 3x2. Legal. Então, isso aqui vai ser igual a 0, se e somente se acontece o quê? Se x for igual a mais 1 sobre a raiz de 3, ou x igual a menos 1 sobre a raiz de 3. Okay. Então, a função x, 2x vezes 1 menos x2, tem dois pontos críticos. Mas eu lembro que o que me interessa aqui são os pontos críticos que pertencem ao intervalo 0, 1. Então, essa segunda solução aqui não me interessa. Certo? Então, vamos continuar. Uma vez que eu achei o ponto crítico, eu preciso calcular o seu valor, o valor da função nesse ponto. Então, vamos calcular A de 1 sobre raiz de 3 é igual, então eu coloco 2 vezes 1 sobre a raiz de 3 vezes 1 menos 1 sobre a raiz de 3 ao quadrado, que me dá 2 sobre a raiz de 3, aqui 1 sobre 3, 1 menos 1 terço dá 2 terços, então eu tenho 4 sobre a raiz de 3. Ok? Certo. Então isso aqui é um número que é positivo de qualquer jeito. É o valor da função área no ponto crítico de A. Depois eu lembro que eu preciso olhar os valores na fronteira. Na fronteira, a fronteira do intervalo 0, 1 tem 0. Mas a área quando x igual a 0 é equivalente a calcular a área de um retângulo infinitamente fino, vai ser 0. Se eu jogar x igual a 0 aqui, vai me dar 0. Se eu jogar o valor 1, que na outra extremidade desse intervalo, vou achar 0 também. Então eu tenho três valores para serem comparados, esse,
que dentro, o único ponto crítico dentro do meu intervalo e os valores na fronteira. Então, a partir disso, eu concluo que o máximo, tá? O máximo global é A de 1 sobre raiz de 3, que é 4 sobre raiz de 3. Então, existe lá, tá? Porque esse número aqui é o maior entre esses três valores aqui. Então, essa aqui é a maior área que eu consegui. Então, vamos olhar quem que é o retângulo que realiza essa área. O retângulo que realiza essa área, porque concretamente a pergunta inicial era quem é o retângulo? Então, qual é esse retângulo? Ele tem uma base que é igual a vezes o meu ponto crítico. Tá? Então, vou montar o meu desenho aqui. Minha parábola não está muito legal, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho altura 1, aqui tem 1. Eu tenho esse ponto crítico que eu achei aqui, que é 1 sobre raiz de 3. Então, esse 1 sobre raiz de 3 em algum lugar aqui entre 0 e 1. Eu sei que o retângulo que me interessa é esse retângulo aqui. Logo, ele tem um lado horizontal que é 2 vezes 1 sobre raiz de 3, que dá 2 sobre raiz de 3. E ele tem uma altura que é igual a, na verdade, a altura corresponde a f, né, onde f era a minha função 1 sobre menos x2. Então, essa altura aqui é 1 menos esse 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, que dá 2/3. Ok? Então, dentro de todos os retângulos que eu posso colocar debaixo dessa parábola, esse retângulo que eu calculei aqui é o único que tem a maior área. Isso aqui eu resolvi montando uma função e procurando o seu máximo global. Então, cuidado, eu não esbocei aqui a de x. Okay? O que eu vejo aqui, essa parábola aqui, continua sendo 1 menos x2. Okay? A função a de x eu não enxerguei ela, eu não montei o seu gráfico. Ok. Bem. Então, o que eu vou fazer bastante nessa aula aqui é falar um pouco dos problemas que eu acho interessantes que tem na apostila. Primeiro que eu vou descrever, eu não vou resolver, mas eu vou simplesmente descrever. Então, o exercício 5.50, que vem logo depois desse exemplo, é o seguinte: a gente tem primeiro um disco, um problema muito parecido, de raio R, e a gente faz a mesma pergunta: qual é o retângulo de maior área que eu posso inscrever nesse retângulo, nesse círculo, desculpa. Então, aqui procurar o retângulo de maior área. Okay, eu acho que é fácil de entender. É claro que é parecido com o que eu fiz aqui, só que aqui era uma parábola, então era uma função 1 menos x2. Aqui provavelmente que vai aparecer a equação do círculo em algum lugar. Isso eu deixo vocês olharem. Segundo item, eu quero inscrever dessa vez um retângulo entre 3 retas. Então tem o eixo
x, que é y igual a 0. Tem a reta y igual a x. E tem mais uma reta que eu vou, não importa muito, mas vou colocar assim. Terceira reta, digamos. E o problema é procurar, de novo, um retângulo que tem os lados paralelos aos eixos de coordenada, que tem maior área. Então, eu tenho um desses retângulos que é assim, um que é assim, e deve existir, já que nos casos limites esse daqui vai tender a 0, aqui também, então deve existir um retângulo optimal, cuja área é maior do que a área de qualquer outro. Okay? Então, o problema é o mesmo aqui, achar o retângulo de maior área inscrito dentro de um triângulo. Okay? Então, aqui pode ter uma dificuldade, talvez, para escolher a sua variável. Eu acho que aqui, no caso do círculo, não tem problema. Aqui eu tenho que pensar um pouco de... Eu sugiro, por exemplo, de pegar essa posição aqui como x e variar esse x. Mas tem que pensar talvez um pouco mais aqui para montar o problema. Um outro que eu acho interessante é o 53, por exemplo, onde acontece o seguinte: eu pego uma corda de um tamanho L fixo, que eu vou cortar em algum lugar. Então, vou usar uma tesoura. Cortar ela em algum ponto aqui, eu posso chamar de x, talvez. Com o primeiro pedaço, eu vou formar um quadrado, quer dizer, eu vou ter que dobrar essa corda em 4 e fazer um quadrado. E com outro pedaço, eu faço um disco. E a pergunta aonde que eu devo cortar essa corda para que a soma total das áreas seja máxima. Então a pergunta é para que, estou escrevendo de trás para frente, como cortar, onde cortar, para que a área total, quer dizer, a área do quadrado mais a área do disco, seja máxima. Então, ali tem que montar também uma função que representa a soma dessas duas áreas. Ok. E um outro que é um pouco mais difícil, então esse já é um pouco mais difícil do que o anterior, mas as soluções estão detalhadas no fim da apostila, então depois você pode procurar ajuda, se você quiser. Tem o 58, tem uns outros mais fáceis no caminho, mas o 58, ele é o seguinte: considera um círculo e considera a família de todos os triângulos isósceles que se pode inscrever dentro desse círculo. Então, eu posso sempre, por exemplo, fixar o ponto superior desse triângulo, e para montar um triângulo isósceles, eu faço assim. Eu coloco dois lados iguais aqui, eu monto o meu triângulo. Okay? Para estar inscrito dentro do disco, eu tenho que respeitar uma condição aqui, não posso sair desse disco aqui. Então a pergunta, de novo, é a mesma: qual que é, dentro de todos esses triângulos, o que tem maior área? Então aqui eu estou querendo inscrever um triângulo isósceles
com maior área. Um problema interessante. Eu deixo vocês olharem, aqui a dificuldade, de novo, pode ser de escolher a variável que você quer usar para descrever o problema. Okay. Muito bem, então tem vários problemas interessantes. O que eu vou fazer aqui agora é descrever e tratar mais um exemplo em detalhes de um problema que é tridimensional. Então, o exemplo vai ser o seguinte. Qual é? Entre todos os cilindros que eu posso inscrever dentro de uma esfera. Então, qual é? Dentre todos os cilindros inscritos dentro de uma esfera. Para simplificar, eu vou pegar uma esfera de raio E1. Na apostila está escrito, eu fiz com uma esfera de raio qualquer, mas fixo, raio R. Okay? Qual é o de maior volume? Eu não estou procurando a maior área, estou procurando o cilindro de maior volume. Então, significa que eu tenho uma esfera de raio 1, para simplificar um pouquinho, e eu vou tentar colocar um cilindro lá dentro. Então, tem vários jeitos de inscrever um cilindro. Eu posso colocar ele fininho, bem comprido, vertical. Ou eu posso colocar ele um pouco mais achatado, parece que isso já vai dar um volume um pouco maior. Ok? E de novo, qualquer dentre todos aquele que tem maior volume. Quais são as suas dimensões, em particular o seu raio e sua altura. Ok? Então, como que eu faço para parametrizar qual é a variável que eu vou usar para descrever esses cilindros aqui? Okay? Então, eu vou fazer, eu acho um desenho que pode ajudar. Eu vou fazer algum corte. Eu acho mais fácil fazer assim. Imagina que você vai cortar essa esfera verticalmente, usando um plano assim. Okay? Então, isso aqui vai cortar a esfera ao longo de um disco. E o que eu vou fazer é representar aqui do lado esse disco. O que eu estou fazendo aqui? Tá meio difícil. Estou passando de um desenho 3D para um desenho 2D, ok? Um corte. E por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, eu vejo meu cilindro vai encostar. Então, vou desenhar as informações relevantes. Eu vou ter o equador. E um cilindro genérico agora, ele tem uma coisa parecida com o desenho anterior, e que ele vai encostar na esfera nesses pontos aqui. Okay? Mas, na verdade, um cilindro ele encosta nessa esfera ao longo de um círculo, ok? Mas quando eu fizer o corte desses círculos, eu vejo 2 pontos aqui em cima e 2 pontos embaixo. Então, isso aqui me ajuda bastante a entender
pode ser uma variável relevante, e que quando eu olhar, quando eu deixar essa variável mudar, eu vou varrer todas as possibilidades de cilindros. Então, tem que olhar dentre todos esses retângulos, qual que é a variável que eu quero escolher. Tem várias possibilidades. Eu proponho da gente pegar essa distância aqui, que eu vou chamar de Rzinho. Eu não chamo de X, vou chamar de raio, porque eu estou lembrando que aqui representa o raio do meu cilindro, né? Estou escrevendo lá. Okay? Então, se eu fixar um valor de R, é claro que isso vai me determinar a altura. Vou fazer um pouco de geometria daqui a pouco. Okay? E uma vez que eu tiver o raio e a altura, eu posso calcular o volume. Então, a variável, vou escrever primeiro, a variável R, que vai variar entre 0, onde 0 corresponde ao cilindro vertical aqui, e quando R é máximo, quando ele é igual a 1, que corresponde ao cilindro mais chato que tem, que é essencialmente um disco plano. Okay? E agora, a função é a função volume. Então, a um R fixo corresponde um H, e eu quero calcular o volume do cilindro em função de uma variável só. Então, eu vou escrever V de R, porque eu quero que R seja a minha variável, e qualquer é base, o volume de um cilindro. É a área da base vezes a altura. Então, a base é π vezes R2, a altura é H. Ok? Então, o que eu preciso é expressar esse H em função de R, porque quando eu mexo com R, o H varia, e ele não tem liberdade. O H não é uma outra variável do problema. Então, eu vou lá expressar H em função de R, para depois ter uma função V com uma variável só. Então, é expressar H em função de R. Então, isso aqui é só um pouco de geometria. Vou refazer o meu disco azul. O desenho não ficou muito bonito, mas se eu tiver H aqui e R aqui, qual que é a ligação entre R e H? É claro que eu estou vivendo aqui dentro de um disco de raio 1. Logo, isso aqui vai ser a metade de H, que H é a altura total. Então eu vou ter aqui R ao quadrado, eu faço um pouco de geometria nesse triângulo, por exemplo. O que eu vou ter aqui, R ao quadrado mais H sobre 2 ao quadrado, vai me dar 1 ao quadrado. Então eu posso extrair o H dessa expressão. O H é igual, vai ser igual a 1 menos R quadrado multiplicado por, raiz. Aqui não tem problema de escolher o mais ou o menos, né? Porque o H é sempre um número positivo, a raiz é a altura de um cilindro. Okay? E isso me dá H em função de R. Logo, eu posso escrever agora a minha função V somente em função da variável R. Vai ser 2π vezes tem um R quadrado e tem a raiz de 1 menos R2.
Muito bem. E o meu objetivo é maximizar essa função, achar o seu extremo absoluto. Quando R varia entre 0. Okay? Então, vou aplicar os mesmos métodos que eu aplicava antes. Primeira coisa, vou procurar, eu já podia fazer, vamos calcular os casos na fronteira do intervalo. Em 0, a função V vai valer 0. Eu lembro que isso corresponde a um cilindro fininho, segmento vertical. V em 1 corresponde a um cilindro infinitamente plano, de altura 0, que o volume vai ser igual a 0 também. E vou procurar os pontos críticos, se tiver. Entre 0 e 1. Eu já sei que vai ter pontos críticos entre 0 e 1, porque V é uma função positiva, então se ela é nula nas extremidades desse intervalo, ela vai ter que tomar valores positivos entre 0 e 1, logo vai ter um ponto lá onde tem um ponto crítico. Então, vou derivar V. Vamos derivar V com respeito à sua variável. Então, tem um 2π que eu vou deixar na frente. E derivar a seguinte função, que é r quadrado, raiz de 1 menos r quadrado, com respeito a r. Cuidado, esse linha, tá, é a derivada com respeito à única variável da minha função, que é r. Ok, então vai me dar, eu vou ter 2π, eu tenho um produto, então aplico a regra de Leibniz, 2r vezes a raiz, mais R2 vezes a derivada da raiz de 1 menos R2, e aqui vai aparecer uma regra da cadeia, porque é uma função composta de 1 menos R2 com a raiz. Então vai me dar menos 2R sobre 2 vezes a raiz de 1 menos R2. Então aqui eu posso simplificar por R, e essa expressão está um pouco complicada, eu lembro, eu vou ter que igualar isso a 0, então seria bom juntar um pouco os termos. Eu tenho 2π na frente que eu vou deixar, e vou ter que colocar no mesmo denominador. Então eu tenho o denominador comum, que é raiz de 1 menos R2. Em cima eu vou ter 2R raiz de 1 menos R2 vezes raiz de 1 menos R2, que vai me dar 1 menos R2. E aqui vai me dar 1 menos R3. Ok? Então, 2π, 2R, eu tenho menos 2R3 menos R3, dá menos 3R3. Sobre a raiz de 1 menos R2. Ok. Então, os pontos críticos são soluções dessa equação aqui. A função é derivável entre 0 e 1, tá? Ela só é formada por funções deriváveis. Então, esse quociente aqui vai ser igual a 0 somente se o numerador é 0. Porque o denominador estritamente entre 0 e 1, não vai ter, nunca vai ser igual a 0. Tem um erro de conta.
Não, está certo. Muito bem. E vamos colocar um R em evidência. Então, quando que isso aqui é igual a zero? Então, se R for igual a zero, isso vai ser igual a zero. Mas R igual a zero não me interessa, porque não pertence ao intervalo 0, 1, sem as extremidades. Tá? Eu lembro aqui que me interessam os pontos críticos dentro do intervalo. Então, isso aqui eu não quero. Então, eu vou procurar os pontos críticos que vêm dessa segunda parte aqui. Então, vamos lá. Eu vou igualar 2 menos 3R2 a 0 e ver que isso aqui me dá R igual ou mais ou menos raiz de 2/3. E é claro que o que me interessa é somente a raiz positiva, porque ela pertence ao intervalo 0, 1. Então, o ponto crítico é esse raiz de 2/3. Que é um número entre 0 e 1, observe. Então, vou calcular, posso fazer assim, posso calcular V de R, desse R estrela, que não vai ficar muito bonito, mas tudo bem. Então, vai ser 2π, lembro a minha expressão, 2π R estrela ao quadrado, raiz de 1 menos R estrela ao quadrado. Então, isso vai me dar 2π vezes 2/3 raiz de 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 dá 1/3. Vai sobrar 4π sobre 3 raiz de 1 sobre raiz de 3. Ok. Legal. Então, eu tenho 3 pontos críticos. Desculpa, eu tenho 3 candidatos. Eu tenho os zeros, o 0, o 1. Eu tenho os valores na fronteira são sempre 0. E agora eu achei um ponto crítico da função v entre 0 e 1, onde o valor é estritamente positivo. Tá? Esse valor aqui é estritamente positivo. Então, o máximo global vai ser o maior desses 3 valores. Então, o máximo global de V, ele é atingido no ponto R estrela e esse máximo vale esse valor aqui. Não vou copiar, ele está aqui, ele está escrito aqui em cima. Esse é o valor máximo do meu volume. Ok? Então, vamos calcular rapidamente, só escrever pelo menos o cilindro, tá? O cilindro correspondente. Porque a pergunta inicial era que cilindro de maior volume. Então, cilindro que realiza o máximo. Eu vou desenhar ele assim, de um jeito mais simples, só dar as suas dimensões. Então, eu sei que ele tem raio R estrela, que era raiz de 2 sobre 3. Ele tem uma altura de H. Eu lembro que quer dizer, o H correspondente a esse R estrela, então R estrela é a raiz de 2/3, H estrela é 2 vezes a raiz de 1 menos R estrela ao quadrado, que me dá, quanto que dá? 1/3, 2 sobre a raiz de 3. Ok? Então, esse é o cilindro inscrito na esfera de raio 1,
que tem volume máximo. Perfeito. Então, de novo, só para mencionar os problemas parecidos que tem nos exercícios, no exercício 59, se trata de inscrever um cilindro no cone. Um problema parecido. No exercício 5.60, se trata de inscrever um cone dentro de uma esfera. A gente está considerando quase todos os casos possíveis. Um cone dentro de uma esfera, achar o cone de maior altura. E, bom, eu imagino que deve ter outras situações. Só para terminar, eu gostaria de descrever o problema 61, que é interessante. Não é mais tridimensional, bidimensional. É o seguinte, temos uma sala de cinema com um muro e um telão nesse muro. Isso aqui é o telão. Okay? E se eu entrar no cinema e eu sentar aqui no chão, então eu vou enxergar o telão sob algum ângulo. Okay? Então, se eu sentar aqui muito perto do telão, esse ângulo vai ser muito pequeno. Se eu sentar muito longe, o ângulo vai ser pequeno também. E a pergunta é onde sentar para enxergar o telão sob um ângulo maior, sob um ângulo máximo. Quer dizer, qual é a posição do ponto P aqui que maximiza θ? É claro que vai depender de alguns fatores. O primeiro, eu vou precisar conhecer a altura do telão acima do chão e eu vou conhecer a altura do próprio telão. Então esse é um problema interessante que eu acho que vocês podem fazer. E tem mais dois lá no fim da próxima sessão que eu não vou mencionar aqui. Ok, então era só isso.